Oi! Hoje eu vim fazer com vocês o meu serviçal. Estou empolgada, espero que vocês também fiquem. Esse livro aqui, Entrando no Jardim de Hecate, tem alguns feitiços ensinando você a montar e ativar bonecos mágicos. Bonecos para diversas finalidades, desde destruir alguém, amaldiçoar alguém, amor, prosperidade, usando aí as ervas, raízes, especiarias, cristais, símbolos, sigilos e tudo mais. Mas hoje eu escolhi mostrar para vocês um feitiço para montar um serviçal mandrágora, porque é uma planta que eu gosto muito, me identifico muito, gosto das suas propriedades mágicas, então escolhi fazer esse. Mas você pode montar o seu serviçal com outra planta que você se conectar mais. Se esse vídeo aqui dar certo, eu trago outros vídeos para vocês com outras plantas, fazendo outros feitiços, mas aí vocês têm que comentar, dar like, compartilhar, marcar os amigos, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Enfim, vamos lá. Hecate, Anima Mundi, alma do mundo, a fonte das almas. Você acredita nisso? Se você acredita que Hecate é de quem todo mundo flui, esse é o lar espiritual para a prática da farmaqueia, a antiga arte e ciência da magia das plantas. Essa prática holística da magia das plantas que inclui o corpóreo, o mágico e o espiritual. A farmaqueia quebra a ilusão de divisão entre os três e revela como o mundo verde reflete a dualidade dentro de nós. O Jardim de Hecate é o epicentro místico dos espíritos mestres das plantas, conhecidos como farmacoi. E o meu modo de trabalhar na bruxaria hecatina é a prática da farmaqueia. No meu dia a dia eu trabalho mais com Hecate, meu Winx e os farmacoi, os espíritos das plantas. O nome do meu serviçal é Senhor Mandrágoras. Criativo, né? Só que não. Olha pra carinha dele. Ele não tem cara de Senhor Mandrágoras. Fala sério. Ele ainda está desmontado. Vou fazer todo o preparo dele. Então aqui, ó, eu deixei um espaço dentro pra gente montar tudo que a gente vai montar aqui. Também vou preparar as tintas. No livro, eles te dão várias ideias de fazer com tecido, com argila, com cera. São várias sugestões. É que eu quis trazer ele assim, já com a carinha da mandrágora, bem bonitinho, que eu quero deixar aqui no meu altar. Mas dentro dele, eu vou fazer com um tecido pra preencher, né? Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo como que a gente vai fazer. A função dele será proteger e energizar a minha botica e meus objetos mágicos. Ele vai zelar aí, potencializar a minha feitiçaria, entre outras coisinhas que a gente vai estipular aqui durante a construção. Eu quero que ele fique ativo todos os dias, então eu posso interagir com ele todos os dias, realmente como um espírito vivo, então eu estipulei isso para ele. Basicamente, você vai escolher um farmacoi que represente aquela energia que você quer controlar, e aí quando você estiver montando o seu, você vai ter que decidir se ele vai ou não ter o livre-arbítrio, a menos que você queira que ele haja de maneira independente. Tem que ser bem diretivo em tudo que você for estipular, para ele não se tornar um serviçal difícil de ser controlado. Eu vou ler para vocês aqui no livro algumas partes que eu acho interessante vocês saberem agora, mas o livro tem muito mais do que isso, tá? Eu super recomendo vocês terem esse livro aqui de cabeceira. Ela traz aqui algumas orientações. Por exemplo, costure um pequeno boneco com o tecido, deixando um lado do corpo aberto. Encha a cabeça, as pernas e os braços com os retalhos de tecido. Coloque a mandrágora no saco preto e insira no corpo do boneco, depois costure a abertura. Ative o boneco falando com ele, explicando qual será o seu papel e abrigue o boneco junto com suas plantas e deixe ao seu lado quando praticar sua farmaqueia. Então, eu vou fazer algumas alterações durante o nosso feitiço, vocês vão ver aí, eu vou explicar para vocês. Eu não sou a pessoa que vai seguir 100% à risca as receitas das coisas, porque, gente, eu tenho que ouvir a minha intuição. Cada feitiço, ele é único para cada pessoa, então você pode sim ler um feitiço, estou falando com as vozes da minha cabeça, tá? Não tá escrito em nenhum lugar, mas eu acho que vocês podem ler o feitiço e adaptar para o que vocês têm e para o que vocês sentem. Vocês vão deixar de fazer isso porque vocês não têm algumas das coisas que estão pedindo na lista? Não vai. E eu já deixei de fazer muita coisa quando eu era mais novinha, pelo fato de, eu não tenho tal material. E aí, eu deixava de fazer, eu deixo de aprender. Durante o feitiço, durante os rituais, eu sempre vou sentindo, eu vou ouvindo, e aí eu vou acrescentando coisas, adaptando coisas, mudando coisas. Às vezes eu posso até ter aquilo que ela tá falando, que ela tá pedindo, mas se eu pegar e não sentir de usar aquilo, eu não vou usar. Porque eu gostaria de ter ouvido isso lá no comecinho, para que eu me sentisse confortável de fazer as coisas que eu queria fazer. Na época que eu comecei, não tinha tanta gente trazendo informação, não tinha tanto lugar explicando as coisas, que eu poderia ter essa autonomia sobre os meus feitiços, sobre as coisas que eu ia seguir, que eu
eu ia criar e que eu ia fazer. Eu vou ler só esse pedacinho aqui pra vocês, ó. Membro orgulhoso do Jardim de Hecate desde a antiguidade, a mandrágora tem sido associada à magia na Europa há muito tempo. Talvez não haja outra planta tão fortemente relacionada à magia quanto ela. Da Bíblia a Harry Potter, as propriedades mágicas da mandrágora são tema de tradição e ficção. A raiz bifurcada da mandrágora europeia tem alguma semelhança com as pernas de um homem. Combinada com as propriedades enteógenas da planta que gera o divino interior, a personalidade da mandrágora deu origem a muito folclore. Dizia-se que ela crescia apenas sobre a forca e, quando arrancada da terra pela raiz, emitia um grito assassino. Que eles vão explicar as mandrágoras, como você identificar o cheiro. Vamos falar aqui que são 3 tipos de mandrágoras, nomes científicos que eu não sei pronunciar nenhum. Vão explicar aqui as propriedades e a correspondência dos 3 tipos de mandrágora. Eu não vou ler tudo isso porque é muita coisa, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então eu vou pular aqui para as propriedades gerais, que é a fertilidade, invisibilidade, transe, revelação, aumento da potência de qualquer bruxaria simpática e atuante, impede a entrada de espíritos nocivos. Propriedades espirituais: coragem, disciplina, aumento de energia espiritual, poder, proteção, transe, sono, visões. A mandrágora é um poderoso enteógeno. Aí as propriedades medicinais: purgativo e emético muito forte, venenosa, tratamento para verrugas, a mandrágora americana no caso, tanto que eles falam aqui da europeia e tudo mais. E danos aos olhos. Propriedades mágicas: atrair espíritos, banir, quebrar maldições, adivinhação, magia defensiva, celebrar a bruxaria. Correspondências planetárias: Mercúrio, Saturno e Lua. Correspondências elementais: o fogo primário, aí vem terra e ar secundário. O arquétipo da mandrágora unindo a Hecate seria a Borboroforba, que é a comedora de sujeira. A pedra é ônix, o zodíaco é Gêmeos e a cor é preto. Mundo inferior e o animal é o morcego. E aquele reforça, ó, mandrágora é excelente para magia simpática. Faça um boneco protetor, o enchendo com mandrágora, ou amarre raízes de mandrágora americana em um feixe. Sintonize o boneco e adicione símbolos daquilo que está sendo protegido. Esse elemento botânico é especialmente bom para proteger objetos mágicos, ferramentas, símbolos e coisas do gênero. Aí aqui a gente tem a farmaqueia. O trabalho com espíritos das plantas é talvez a forma mais poderosa de magia com a mandrágora. Usar uma raiz intacta ou uma planta inteira é mais fácil para a comunicação. A raiz picada pode ser religada a um espírito dentro de uma bolsa de bruxa ou um boneco. Aí aqui tem a farmaqueia. O trabalho com espíritos das plantas é talvez a forma mais poderosa de magia com a mandrágora. Então ela fala aqui um pouco sobre como utilizar, e aí aqui ela diz, ó, colocar mandrágora em um saco ao lado da cama facilitará o trabalho dos sonhos. Debaixo da cama garante paixão e fertilidade. Raiz de mandrágora em pó é usada para aumentar a fertilidade e os encantos da prosperidade. Passe algum tempo se conectando com a magia desta planta, é um espírito muito poderoso que aprofundará a sua prática. E aí ela já vem falando do serviçal mandrágora, ó. Este boneco é preenchido com tecido preto e raiz picada de mandrágora ou mandrágora americana. Isso cria um espírito serviçal que é feito puramente do Deva, que é a alma arquetípica da planta. Portanto, é um pouco da essência capturada do espírito mestre da planta. O serviçal ficará com você e ajudará a cuidar do seu boticário. A mandrágora é uma planta muito obstinada que precisa de um manejo rigoroso, mas é mais útil como um espírito para vigiar a bruxaria. Depois de estabelecer um relacionamento com a planta, explique ao espírito como você trabalhará com ele. A mandrágora responde bem a instruções específicas. Esteja ciente de que o espírito pode ter um remédio forte para você. Estamos aqui no meu altar de Hecate agora. Então vou deixar aqui o jarrinho com suas plantas. Vou deixar aqui também esta tacinha com azeite. Daí eu já deixei aqui na nossa tigelinha de selenita água. Antes de eu começar a mexer aí com as velas, eu vou polvilhar canela nas minhas mãos. E agora a gente vai libar essas velas com esse óleo de mandrágora que eu comprei na loja Além de Salem. Eu vou colocar uma gotinha. Eu ofereço essa vela, uma gotinha na nossa vela preta. Ofereço essa vela à deusa Hecate. Usando aqui as 3 cores de Hecate nas velas. E eu ofereço essa vela à deusa Hecate. E eu vou usar agora essa água de lua cheia. Eu tenho também aqui a minha que eu preparei, mas hoje eu quero testar essa lá da loja Além de Salem. Além da água, né, ser de lua cheia, eles colocam alguns cristais e óleos essenciais para potencializar. Então eu vou espirrar aqui no nosso ambiente
E nossa, é muito, muito cheirosa. Pena que não dá pra vocês sentirem o aroma pelo vídeo. Eu peguei aqui a minha roda de Hecate, que é para summonar o meu Inks. Não faz necessariamente uma parte desse ritual, você não precisa se preocupar com isso. Como eu comecei com essa prática no Hikation, então eu acabo agregando na maioria dos meus rituais vozes do submundo e do fogo antigo. Vibrai no ar do crepúsculo, pois a roda do Inks gira entre os mundos. Ó Hecate, senhora dos caminhos, tu que reinas nas encruzilhadas do céu e da terra, desperta teu olhar entre as sombras do luar. Que o Inks, mensageiro do sopro e do silêncio, conduza tua atenção até este espaço sagrado. Que Hecate se faça presente, trazendo proteção e poder. Maskeli, maskelo, fenunkentebal, Oriobazagra, Requisiquiton, Hippoquiton, Pirepeganix. Agora eu vou recitar as vozes Magickae para evocação de Hecate. Também não faz parte do ritual que está no livro, mas eu acrescentei porque eu costumo agregar essa parte nos meus rituais também. Askei, Kataskei, Eron, Orion, Yorn, Mega, Semnir, Baui. Askei, Kataskei, Eron, Orion, Yorn, Mega, Semnir, Baui. Askei, Kataskei, Eron, Orion, Yorn, Mega, Semnir, Baui. Fobantia, Semni. Salve Hecate Fosforos, portadora da tocha. A chama do meu ritual se curva diante da sua. Você é bem-vinda. Salve, senhora da encruzilhada que criei. Esse é o seu solo sagrado. Você é bem-vinda. Salve Hecate Cleidoucos, guardiã das chaves. Sua presença é a chave que valida este rito. Você é bem-vinda. Eu te chamo não como mestre, mas como devota. Eu te chamo não com demandas, mas com gratidão. Minha voz se ergue em agradecimento, poderosa Hecate, por atender ao chamado e honrar este espaço. Obrigada por sua presença que santifica. Obrigado por sua tocha que ilumina minha vontade. Obrigado por sua chave que destranca o potencial deste rito. Que sua sabedoria antiga guie minha mão e meu espírito. Que sua força do submundo proteja este espaço. Minha gratidão é profunda como suas cavernas e minha reverência silenciosa como a lua escura. Salve Hecate, o ritual está selado sob o seu olhar. Agora a gente vai começar a preparar as tintas. Esta proteção só para não sujar de tinta. Eu ia fazer essa tinta com raízes mesmo, sabe? Usando as ervas para fazer a coloração. Porém, eu não estava seguro o suficiente em questão de misturar outras ervas aqui que não fosse a mandrágora. Então achei melhor eu usar tinta normal. Eu vou pingar o óleo de mandrágora. Coloquei 7 gotas. Como ele é bem concentrado, vai ficar forte. Eu achei melhor não misturar outras, eu quis deixar bem a essência da mandrágora mesmo. Espíritos antigos e raízes que dormem sob a terra, eu desperto o sangue dessa planta de poder. Que esse pigmento contenha o sopro da vida vegetal, que a cor se torne ponte entre o visível e o invisível, entre o físico e o espírito. Sob o olhar de Hecate, senhora dos caminhos e dos limiares, abençoo estas tintas para o propósito da transformação, que nelas habite apenas o que é necessário, o que serve à evolução, o que protege e ilumina. Assim, cada pincelada será palavra, cada cor um verbo de poder, cada forma uma chave de Hecate que abre um portal. E aí, enquanto vocês vão pintando, vão aí se comunicando com ele também, vão aí colocando a energia de vocês, vão projetando cores, energias, conversando com ele, as folhinhas dele. Vou colocar aqui o verde pra cá, um outro verde pra cá, e vamos pingar aqui mais 3, 1, 2,
3 gotinhas de óleo de mandrágora. Espíritos antigos e raízes que dormem sob a terra, eu desperto o sangue dessa planta de poder, que este pigmento contenha o sopro da vida vegetal, que a cor se torne ponte entre o visível e o invisível, entre o físico e o espírito, sob o olhar de Hecate, Senhora dos caminhos e dos limiares. Abençoo estas tintas para o propósito da transformação, que nelas habite apenas o que é necessário, o que serve à evolução, o que protege e ilumina. Assim, cada pincelada será palavra, cada cor um verbo de poder, cada forma uma chave de Hecate que abre um portal. Enquanto seca tudo, a gente vai preparando o interior dele. Espíritos antigos e raízes que dormem sob a terra, eu desperto o sangue dessa planta de poder, que esse pigmento contenha o sopro da vida vegetal, que a cor se torne ponte entre o visível e o invisível, entre o físico e o espírito. Sob o olhar de Hecate, Senhora dos caminhos e dos limiares, abençoo estas tintas para o propósito da transformação, que nelas habite apenas o que é necessário, o que serve à evolução, o que protege e ilumina. Assim, cada pincelada foi uma palavra, cada cor um verbo de poder e cada forma uma chave de Hecate que abriu um portal. Eu vou começar colocando a obsidiana negra, porque ela é a pedra mais ligada a Hecate por excelência. Ela é um vidro vulcânico, é fogo e terra bruto. Daí vamos colocar aqui a terra fértil. A mandrágora é, acima de tudo, uma raiz. Ela vive, cresce e extrai o seu poder diretamente da terra. Então a terra preta é o seu lar, seu corpo, sua fonte de nutrição. Como as correspondências planetárias da mandrágora são Mercúrio, Saturno e Lua, eu vou colocar cristais ligados a esses planetas também. Uma colherzinha de citrino. Vou colocar aqui 3 pedrinhas de sodalita, que são ligados ao Mercúrio. 3 pedrinhas ônix, que é uma das principais aqui também. É uma pedra de aterramento profundo, regida por Saturno, assim como a mandrágora em muitas tradições, e ela representa a raiz fincada na escuridão, a resistência e a proteção contra energias negativas. Essas 3 pedrinhas de hematita, que é muito interessante, também é ligada a Saturno, que tem uma energia de sangue da Terra e usada para criar um corpo protetor para o espírito, ecoando a forma humana da raiz da mandrágora. E eu vou usar aqui essas 3 pedrinhas da Lua por toda a sua ligação com Hecate, que nós já sabemos, e também pela sua correspondência planetária da mandrágora com a Lua. Então vamos colocar aqui as pedrinhas da Lua. Vocês podem criar um sigilo que tenha ligação com seu boneco, com Hecate. Eu vou traçar aqui o sigilo que eu trabalho no Hikation. Então, como já faz parte da minha prática, eu vou acrescentar aqui. Eu vou traçar usando a tinta que a gente usou para pintar o Senhor Mandrágoras, porque aqui eu já tenho óleo de mandrágora e a gente já consagrou. E aí a gente vai colocar aqui também. E agora o mais importante do nosso ritual, que é a nossa raiz de mandrágora, que você pode encontrar a verdadeira lá no site Além de Salem. Ó, eu vou tirar aqui a raiz para vocês verem. O fogo está queimando a minha mão aqui embaixo e não quer focar a câmera, olha que beleza. Eu vou usar aqui este pedaço maior que eu tenho aqui da mandrágora para colocar no nosso feitiço. Eu vou colocar aqui ela bem no meio da terra e dos cristais. Eu vou colocar agora 13 gotas do óleo de mandrágora aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Caraca, vocês acreditam que tinha 13 certinho? Sob o véu da noite e o nome de Hecate, nasce da raiz o guardião do boticário, que tem a forma de terra e sopro de estrela, que sua seiva pulse com o ritmo do poder antigo, que seja fiel à Senhora dos 3 caminhos, que ouça apenas minha voz quando invoco para cuidar, energizar, ampliar e transmutar, que sua presença mantenha este espaço limpo, que o perfume das ervas jamais seja corrompido, que o ar, a água e o fogo aqui sejam puros,
que ele seja a ponte da vontade para a matéria, que atue com doçura, força e sabedoria, e que em tudo haja sob a permissão e o poder de Hecate, que nenhuma sombra o desvie, que nenhum espírito não chamado ultrapasse o limiar. E assim, sob o olhar da Senhora das Chaves, eu selo esta criação, que sirva a luz do caminho, que guarde o poder, que mantenha a harmonia. Esse aqui já serviria como um serviçal mandrágora, mas eu quis utilizar esse aqui pra gente fazer uma coisa bonitinha para deixar no altar, para trazer mais imersão. Se vocês forem fazer, vocês podem usar tecidos para costurar e fazer um boneco, vocês podem usar cera, vocês podem fazer com argila, tem várias formas de vocês montarem esse boneco, vocês não precisam disso aqui. Mas caso vocês queiram também montar um boneco, queiram este modelo, eu vou até colocar para vender esse modelo, para que vocês também tenham fácil acesso, caso vocês gostem disso aqui. Quero que o Senhor Mandrágoras crie vida. Ficou certinho. O que eu vou fazer aqui, eu vou colar um veludinho, sabe esses que já vem com adesivo atrás? Eu acho mais fácil, mas vocês podem colar também com cola e outro tecido aqui. Agora a gente vai colar aqui as folhinhas do Senhor Mandrágoras. Eu vou usar Super Bonder, tá, gente? Eu tenho aqui um oráculo que eu criei nos ritos do Hecateion, que são 3 pedras claras e 3 pedras escuras. E aí eu vou colocar aqui no saquinho. Ele pode me dizer sim ou não. Então, se vem uma pedra escura, é sim, e se vem as pedras claras, é não. Então eu vou perguntar agora, Hecate, se faz presente aqui? Ó. Sim, foi a primeira que eu toquei a mão. O Senhor Mandrágoras está aqui. De novo. Sim. Agora eu vou finalizar o Senhor Mandrágoras em cobre, com efeitinho em cobre, só para deixar ele mais bonitinho, dar um brilho, dar uma elegância. Depois a gente vai ter que invernizar para proteger a tinta, até porque a gente colocou o óleo de mandrágora, então acaba deixando a tinta um pouco mais sensível. Raiz antiga, filho da sombra e da terra, eu te ergo do silêncio. Da raiz ergo tua pele, da tinta teu sangue desperta. Pelo olhar de Hecate que vê os 3 caminhos, tu nasces entre mundos, em espírito, em planta, em símbolo. Que teu nome sejas Senhor Mandrágoras, que tua seiva pulse nas ervas, nos frascos e nas chamas. Onde eu laboro, tu velas, onde eu crio, tu sustentas. Onde o poder se move, tu o amplificas. Que teus olhos, sem pupila, mas cheios de sentido, vejam as sombras antes que toquem o limiar. Que nenhuma voz perdida encontre eco neste recinto, e que nenhum sopro estranho atravesse as portas do meu ofício. Que toda energia aqui circule, renove e se eleve. Que nada estagne, que nada corrompa, que tudo se transmute em poder puro. Quando eu falar, ouve. Quando eu ordenar, cumpre. Quando eu calar, permanece em guarda. Não és servo de carne nem espírito de fome. És a imagem da vontade moldada em raiz e cor. És símbolo da ponte entre matéria e poder, guardião daquilo que cresce no escuro e floresce na luz. E assim, diante de Hecate, eu declaro: o que nasce aqui é proteção, o que vive aqui é harmonia. O que age aqui é poder justo. E olha lá ele, que lindo, Senhor Mandrágoras. Olha que lindo. Ele vai ficar aqui, ó, do lado do nosso boticário.